Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor! Como você está, como vocês estão? Eu espero que estejam ótimos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Espero que o fim de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Então, mais um dia que o Senhor nos concedeu, vamos louvar, exaltar e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, amém? E a palavra que o Senhor me trouxe esse final de semana, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração está em Provérbios 22:6. Bem, alguns vídeos vocês quase vão me ver com a palavra, outros porque tem alguns textos bíblicos que eu conheço de cor. Mas a palavra de Deus ela precisa estar sempre em mãos, né? Em mente, em coração, para que a gente não venha pecar contra o Senhor Jesus Cristo, como o Salmo 119:11 nos ensina, né? Mas Provérbios 22:6 ele diz: ensina a criança, ensina o menino, né? Algumas versões, o caminho que deve andar para quando ele crescer, ele não venha o que se desviar. Para quando ele atingir a idade madura, a idade adulta, ele não venha sair do caminho do Senhor. Eu lembro alguns anos atrás, bem exato, o mais incrível que eu lembro o dia, eu lembro a data exatamente, lembro por incrível que pareça o horário, mas eu não vou me remeter a esses dados, né? Mas em 2017 eu lembro que uma dada pessoa chegou e falou que determinadas pessoas estavam desviadas porque a palavra de Deus não havia sido pregada, que a palavra de Deus não tinha sido ensinada, porque se fulana tivesse realmente ensinado a palavra de Deus, fulano, ciclano não teriam se desviado. E naquele dia eu já estava passando por muitas situações, já estava grávida e não sabia, já tinha perdido meu falecido sogro, então assim, estava no hospital, minha avó estava internada. Então escutar aquela determinada frase me trouxe uma certa raiva. Eu posso até dizer que me trouxe ira no coração ao escutar aquela frase. Depois que eu comentei com a minha mãe, eu falei assim, cara, é impossível, porque eu não vou citar nomes, eu não vou citar pessoas, porque isso nunca foi da minha índole, mas como eu costumo dizer, o que eu trago é testemunho do que eu vivi. E quando eu relatei, conversando com a minha mãe, eu falei assim, a pessoa ela era a própria Bíblia, ela era a própria carta de Cristo. Ela, com a própria vida dela, ela pregava para a família. Assim como minha mãe e eu, nós buscamos com a nossa vida dar testemunho de Jesus Cristo, a nossa família também teve para honra e glória de Deus a minha avó, a minha falecida avó, a minha falecida tia, Osana. Então assim, Maria de Lourdes, Osana, foram mulheres que vieram nessa geração buscando ensinar os filhos o caminho em que deviam andar, para que não se desviasse, para que não se afastasse. Só que a gente não pode esquecer que quando atingimos uma certa idade, nós fazemos as nossas próprias escolhas. Nem todo mundo quer renunciar à sua própria vontade, nem todo mundo quer abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos para servir a Jesus Cristo. E naquele momento ali eu entendi que cada um iria fazer a sua própria escolha e jamais poderíamos dizer que a culpa era do pai e da mãe. Quando o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, a pergunta que o Senhor me trouxe foi: quando você acorda o seu filho para ir cedo para a escola, 5, 6 horas da manhã, você acorda ele com dificuldade ou com alegria? Mas por que você não faz a mesma coisa para EBD nos dias de domingo? Porque você acorda o seu filho para ir para a escola, que é uma obrigação, mas para ir para EBD você não acorda ele, você não levanta ele. Aí você vai falar assim, Dé, você veio contar um testemunho, veio pegar um versículo para chegar aonde? Para chegar que nós ensinamos o nosso filho o caminho ele que deve andar. E ele chegará a uma idade que ele fará a sua escolha. Só que a gente não pode deixar de fazer o nosso papel. Acordar ele para ir para a EBD, ensinar ele a ler a Bíblia, ensinar a dobrar os joelhos, a orar. Nós precisamos ensinar o caminho do Senhor para o nosso filho, para quando ele atingir a idade adulta, ele fazer a escolha. E, de preferência, escolher a Jesus Cristo. Muitos adolescentes, muitos adultos hoje, eles têm uma certa versão à igreja.
Eles não querem mais pisar na igreja, eles não querem mais ouvir a palavra de Deus, só que a gente não sabe como foi inserido isso em seu coração no seu dia a dia. Nós não sabemos como a palavra foi implantada, se ela foi através de raiva, se ela foi através de imposição, ou se foi de forma desleixada, vai quando quer, e quando levava não era aquilo. Então assim, eu não posso, nem estou aqui para julgar, mas estou aqui para ministrar o seu coração, que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Quando você for dobrar os seus joelhos para orar, convida seu filho para dobrar o joelho. Mas é um sacrifício para uma criança de 3, não é. Não é, ele precisa aprender. O Luiz Guilherme, ele, para honra e glória de Deus, cada fase do meu filho eu tinha uma Bíblia. Eu lembro que o meu filho com 4, com 6 meses, a minha mãe ela ria. Ele não entende, só que esse era eu com Deus. Eu dentro da barriga eu já orava pelo meu filho, eu já cantava para ele, eu já lia a palavra, eu orava. Então quando o Luiz Guilherme vem para os meus braços, eu tinha a Bíblia de bebê, que ele quando foi apresentado, consagrado ao Senhor, ele ganhou. E eu botava ele de frente assim, segurando, abria a Bíblia e mostrava, olha filho, foi Deus que criou, e apontava, mesmo sem ele entender, mas ele visualizava, ele estava escutando. Ele estava captando, e eu orava com ele. Com 1 aninho eu fazia o culto com meu filho antes de dormir. Ele mamava no peito e eu orava com ele. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Então tudo isso hoje, para a honra e glória do nosso Deus, do meu Deus, eu vejo o resultado. Mas muitas pessoas elas ficam, está muito pequeno, é um sacrifício. Não, é ensinar o caminho desde cedo. E eu louvo, exalto o nome do meu Deus, porque o meu filho, ele... na virada do ano, e há 1 mês atrás mais ou menos, ele falou, mãe, eu aceitei Jesus Cristo em meu coração. Isso é um testemunho, isso é um outro vídeo, mas eu quero te dizer, ensina seu filho no caminho que deve andar. Não permita que as suas escolhas erradas, que o seu cansaço, que a sua falta de tempo venha interferir no ensinamento do seu filho. Busca o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar, como Isaías 55:6, Mateus 6:33, busca o reino de Deus, busca o Senhor Jesus Cristo como prioridade e mostra para o seu filho que Jesus Cristo é a prioridade. Nós somos carta viva, escrita pelo nosso Deus, e os nossos filhos precisam ver Cristo em nós, precisam ler Jesus Cristo em nós, eles precisam ver resplandecer Cristo em nossa vida. Agora, quando eles atingirem a idade maior, a idade adulta, e eles decidirem não trilhar esse caminho, que a gente possa, fizemos o que foi possível. Eu acho meio difícil, né? Mas oremos, porque é muito difícil, né? Eu vejo muitos pais cristãos, eu vejo lideranças orando por seus filhos que estão afastados, que estão desviados, mas que em nome de Jesus Cristo, a graça de Deus alcance, e tudo que eles ouviram, tudo que foi plantado em seu coração, possa germinar, possa dar fruto, possa enraizar, e que eles voltem aos braços do Pai, que eles voltem ao primeiro amor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Jamais, jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos ensinar os nossos filhos, os nossos pequeninos. Vamos ensinar, vamos fazer eles terem amor pela palavra. Só pode ter amor pela palavra quando o pai e a mãe também têm amor pela palavra. Então que você tenha prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que jamais, jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo. A paz.